Vamos falar sobre eleições em Portugal. O candidato António José Seguro, ex-secretário-geral do Partido Socialista, foi o mais votado no primeiro turno das eleições deste domingo, com 31,12% dos votos, e vai ao segundo turno em 8 de fevereiro com André Ventura, do Partido Chega, de direita radical, que obteve 23,53%. Sobre esse pleito, nós conversamos agora, Nadégia Calado e eu, com Filipa Raimundo, professora do Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do Instituto Universitário de Lisboa. Professora Filipa Raimundo, bom dia, muito obrigada pela presença conosco nesta segunda-feira. Muito bom dia, obrigada pelo convite. Quero começar perguntando a respeito desse resultado parcial, já que não era o que estavam indicando as pesquisas. Nas pesquisas, o André Ventura era apontado como favorito, né? Bom, nós tivemos várias sondagens ao longo dos últimos meses. Essas sondagens foram apontando vários cenários possíveis. Houve mais do que um candidato que surgiu como favorito na primeira volta, deixando, na verdade, o cenário muito em aberto. Nos últimos dias tivemos uma tracking poll que foi capaz de captar exatamente aquilo que aconteceu esta noite. Uma vitória do candidato do centro-esquerda, António José Seguro, e em segundo lugar o candidato da direita radical, André Ventura. Portanto, nos últimos dias já tínhamos indicação de que este ia ser o resultado da noite de ontem. Como o desempenho do André Ventura, apesar de não ter ido em linha com as melhores pesquisas de desempenho dele e do Chega, pode afetar a governabilidade de Antônio José Seguro, considerando até que o André Ventura já disse que queria mesmo ser primeiro-ministro, não presidente? Então, agora o que vamos ter é um segundo turno, que vai ser disputado por António José Seguro e André Ventura. Um deles será Presidente da República, neste nosso sistema que se designa de semipresidencial, onde, diferente do Brasil, temos um Presidente e um Primeiro-Ministro. O nosso primeiro-ministro atualmente chama-se Luís Montenegro e é do Partido Social Democrata, que é um partido de centro-direita. A política portuguesa tem esta característica de designação dos dois principais partidos, é um pouco confusa. O Partido Social Democrata é o partido de centro-direita, que é atualmente quem está no governo. Este candidato que venceu o primeiro turno das eleições presidenciais é o candidato do centro-esquerda, vindo ele do partido chamado Socialista, é o centro-esquerda. E, portanto, neste momento que se disputa é um possível presidente do centro-esquerda que terá que exercer a sua presidência com um governo de centro-direita e, portanto, não alinhados em algumas coisas, ainda que não muito distantes noutras, ou um presidente da direita radical que está neste momento a disputar ativamente a liderança das direitas em Portugal, que passaram nos últimos anos a estar mais fragmentadas. Agora, professora, essa é a primeira vez em 40 anos que a eleição presidencial em Portugal vai ao segundo turno. Na sua análise, o que isso nos diz a respeito do atual momento político do país? Correto. Em 50 anos de democracia, todos os presidentes foram reeleitos. Apenas numa eleição, que foi a primeira eleição do candidato Mário Soares, já falecido, houve de facto um segundo turno. Habitualmente, a decisão dos portugueses é tomada no primeiro turno. Junta-se uma maioria em torno de um candidato. Habitualmente também não temos de facto tantos candidatos como tivemos este ano. Isto, no meu entender, explica-se por dois motivos. Um que explica à direita, outro que explica à esquerda. À esquerda, porque a esquerda está de facto muito em baixo, neste momento tem apenas 1/3 no nosso Parlamento, não tem a presidência, não tem o poder local e, portanto, está muito enfraquecida. E, neste sentido, esta eleição foi uma oportunidade para mostrarem que ainda estão vivos,
os partidos, para marcarem a agenda, para se tornarem visíveis. Portanto, cada partido de esquerda apresentou o seu candidato, o que não é habitual. E a mesma coisa aconteceu à direita, cada partido de direita apresentou o seu candidato, precisamente como disse anteriormente, porque neste momento a direita está mais fragmentada do que alguma vez esteve, e isso faz com que haja uma disputa pela liderança da direita. Portanto, por motivos um pouco distintos, cada um dos partidos com representação parlamentar, com exceção de um, sentiu necessidade de apresentar o seu candidato, o que não era comum. O Marcelo Rebelo de Souza faz um governo longevo, ocupa o cargo de presidente há uma década. Independentemente de quem vença, o novo governo vai marcar uma diferença grande para o anterior, ou seja, os dois candidatos que foram para o segundo turno são muito diferentes do atual presidente? Os dois candidatos têm perfis efetivamente diferentes do atual candidato, do atual presidente, e têm tido a preocupação de explicar em que medida é que vão exercer a presidência de forma distinta. Queria só reforçar esta ideia de que estamos perante um sistema semipresidencial, portanto, o presidente que vai ser eleito dentro de 3 semanas é uma figura institucional com poderes moderados. É alguém que vai chefiar as Forças Armadas, representar o país fora, mas dentro do país não é o líder do Executivo. Tem, no entanto, poderes significativos, e esses poderes foram amplamente exercidos pelo presidente atual ao longo dos seus 10 anos de mandato, porque pode efetivamente convocar eleições antecipadas, dissolver o Parlamento, vetar leis, enviar leis para o Tribunal Constitucional, e isso confere-lhe alguma força e alguma intervenção na política, não sendo ele o líder do Executivo em si. E neste sentido, os dois candidatos já procuraram ao longo da campanha, no primeiro turno, demonstrar em que medida é que procuram ser um presidente um pouco diferente. Uma das críticas que foi apresentada ao presidente atual foi a sua excessiva presença diária, a sua excessiva intervenção, e pelo facto de ter dissolvido 3 vezes o Parlamento, o que é bastante significativo na dinâmica política portuguesa. E estes dois, por razões diferentes, têm explicado que são candidatos diferentes e que procuram exercer a presidência de forma distinta. Professora, quais são os temas que atualmente estão mobilizando os eleitores em Portugal e que devem dar a tônica dessa disputa do segundo turno? É difícil dizer, porque os temas da política, das políticas públicas, da governação, talvez estejam a ter alguma influência no comportamento de voto. Mas o que deveríamos esperar era que os portugueses votassem conscientes dos poderes que o presidente tem. Portanto, lá está, não ser alguém responsável pela aprovação de políticas públicas e pela governação do país. Neste momento, os temas centrais, até trazidos pela direita radical, são os temas da habitação, que aí é um tema transversal, da imigração, essa sim trazida pela direita radical, e do nível de vida no geral. A saúde tem estado também nos últimos tempos muito presente por problemas já de longa data do nosso Sistema Nacional de Saúde. Mas lá está, não são questões que o Presidente da República em Portugal possa resolver. Poderá ajudar a mediar e a procurar. Um dos papéis que o Presidente em Portugal tem é, porventura, se assim o achar, de procurar que os partidos sejam capazes de dialogar e de procurar soluções mais consensuais e evitar a crispação entre os partidos políticos que compõem o Parlamento. Mas vamos agora, eu acho que no segundo turno, nesta campanha, no segundo turno, perceber melhor como é que cada um destes candidatos se posiciona face a uma série de questões que foram menos abordadas nesta primeira parte. Aqui a gente destaca muito o caráter anti-imigração do partido Chega, e o André Ventura tem um histórico de ofensas contra o presidente brasileiro, o presidente Lula. O que a gente pode imaginar que uma eventual vitória da direita radical em Portugal poderia significar tanto para as relações com o governo do Brasil quanto para a comunidade brasileira em Portugal?
Em primeiro lugar, vale a pena salientar, embora, na verdade, está tudo em aberto, mas vale a pena salientar que as sondagens que tivemos, e foram várias, como já referi, nestes últimos meses e semanas em particular, foram colocados vários cenários do que é que de 2 candidatos possíveis no segundo turno, e em nenhuma das sondagens André Ventura saía vitorioso. Portanto, o que as sondagens nos sugerem é que é possível que venha a haver uma espécie de uma coligação negativa de rejeição ao candidato André Ventura. Ou seja, estes 23% que conseguiu ontem serão mais ou menos o teto do seu possível desempenho eleitoral, poderá conseguir um pouco mais, mas de acordo com as sondagens ele não conseguia vencer nenhum dos candidatos que se lhe pudessem opor no segundo turno. Portanto, estou a dar este contexto só porque vale a pena considerar o cenário, mas de acordo com as sondagens ele não era muito realista. Convém também referir que ontem à noite os líderes dos partidos de direita não tiveram a capacidade de dizer que apoiam António José Seguro. Algumas figuras importantes desses partidos individualmente disseram que apoiariam António José Seguro, mas a verdade é que as lideranças dos partidos foram incapazes de se posicionar e colocar o seu apoio no candidato do centro-esquerda. Portanto, isto tudo deixando em aberta a possibilidade de, considerando que é possível que Ventura, apesar de tudo, possa vencer, eu acho que a alteração das relações com o Brasil será inevitável. Até porque, de facto, foram feitas várias declarações e disse abertamente que as relações com o atual presidente do Brasil não são para manter. Portanto, nesse cenário serão de esperar alterações, creio que sim. Professora Filipa Raimundo, professora do Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do Instituto Universitário de Lisboa, muito obrigada pela presença e por compartilhar com os nossos ouvintes o seu conhecimento a respeito do atual cenário político em Portugal. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Agora são 7h49.